Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês que compareceram na aula de hoje. Tá faltando bastante gente, né? Engenharia elétrica faltou em peso. Desconfio que eles devem ter alguma prova hoje à tarde. Para ter faltado todo mundo. Bom, moçoilos, começamos um conteúdo novo e vamos dar mais ou menos uma pausinha nele agora. Vocês vão entender já já, tá? Mas antes vamos só revisar, fazer aquela revisão breve que o João já estava contando da existência dessa revisão. Só para a gente lembrar quem fez as tarefinhas aí, que pode ainda mexer, pelo menos no psicológico, você achar que ainda tem alguma chance de sobrevivência, né? Existe. Ô, João, corrigi sua prova? Não. Pô, aí você parou de me cobrar, eu esqueci completamente. Eu falei pra você. Nossa, eu esqueci. Agora que eu lembrei. Eu apaguei da minha cabeça. Então tá bom. Mas ainda vou corrigir então. Não sei se hoje. Amanhã, com certeza. Não sei se eu tenho tempo. Eu sei. Nossa, eu esqueci completamente. Bom, vamos lá. Pessoal, nós vimos uma nova categoria de força de campo, né? A última da qual vocês veem aqui no ensino de graduação, na parte de física básica, que é a força magnética, né? Para construir a ideia de força magnética, eu parti lá da força elétrica e da força gravitacional. Força elétrica, interação entre cargas. Força gravitacional, interação entre massas. E aí ficou aquela dificuldade, poxa, quem é a força magnética? A interação entre quê? Qual propriedade a matéria deve apresentar de modo a que exista essa interação magnética? E aí nós vimos que ela era um pouquinho mais complicada que força magnética e interação entre cargas e movimento. Já nós vamos melhorar um pouquinho essa percepção, tá bom? Então, já que força magnética é interação entre cargas e movimento, qual seria a ideia? Você pegar uma carguinha em movimento, uma só, e determinar o campo que essa carguinha cria, determinar a perturbação que ela causa no espaço. Essa perturbação no espaço nós chamaríamos de campo magnético. Só que esse seria um processo muito complicado, porque pela primeira vez, a entidade que sofre força magnética não é um escalar. Porque se você pegar carga, é escalar, massa é escalar. Carga e movimento, não tem como eu descrever carga e movimento através do escalar. Justamente porque tem movimento. E tem um outro problema, né? Quando eu falo que a interação magnética é a interação entre cargas e movimento, o movimento é relativo. Então eu estou com uma interação que depende do referencial, o que torna as coisas muito mais complexas. Tá? Que a depender do referencial, então pode ser que não exista força magnética. E aí a gente tem que trabalhar em cima disso. A primeira opção, que é em geral abordada pelos livros, no futuro provavelmente eu não vou abordá-la, foi a seguinte: olha, vamos entender a força magnética da mesma forma que a gente finalizou a força elétrica e a força gravitacional. De que maneira que a gente entendeu? Falei assim, olha, vamos captar o seguinte: existe uma distribuição de fontes, ou seja, existe uma distribuição de cargas em movimento, e essa distribuição de cargas em movimento perturba o espaço. Essa perturbação no espaço é o que a gente convencionou chamar de campo magnético. Certo, Lana? E aí eu vou pegar uma única entidade pontual. Pontual significa o seguinte: ela é pequena o suficiente para não alterar essa perturbação no espaço, apenas para sentir essa perturbação no espaço, e coloco essa entidade teste, para sentir a força magnética. E aí aqui a gente já vê um problema de que a interação magnética, a entidade que sente a interação magnética é ser um vetor. Que não dá para eu simplesmente fazer o produto igual é no caso da força elétrica, que seria carga vezes campo. Que é no caso da força gravitacional, que seria massa vezes campo gravitacional. Então aqui
a gente nota que faz-se necessário um produto vetorial. Tá certo? Dali a gente já tira um monte de conclusão. Primeira conclusão, e mais importante, a força magnética é perpendicular ao vetor velocidade. Tá? Se a força magnética é perpendicular ao vetor velocidade, isso significa que ela não é capaz de mudar o módulo do vetor velocidade. Ela só muda a direção. Outra forma de dizer isso, a força magnética não realiza trabalho. A força magnética não transmite energia cinética para o corpo. Dessa forma, não vai existir uma energia potencial magnética. Da mesma forma que existe a energia potencial elétrica, existe a energia potencial gravitacional, não pode existir uma energia potencial magnética. Por quê? Porque ela não transmite energia cinética para os corpos. Show de bola? Relembrada, Ana Laura, você chegou a assistir a videoaula? Tá acompanhando? Tá igual arroz de festa? Só acompanha? Então vamos lá então, meus moçoiros. Revisada a aula passada, eu passei o espectrômetro de massa. Acho que as atividades... acho que eu escolhi bem os exercícios da atividade, né? Que estava bem teórico, bem para explorar mais a parte conceitual do que ficar fazendo conta igual um babaca, né? Deu para dar uma... Depois eu vejo lá, viu, Lucas? Depois você me vê qual que você acha que está errado. Tá bom? Moçoiros, só que agora a gente tem um problema. Vamos pensar, tudo bem que vocês não serão cientistas, talvez alguns de vocês, ao sair daqui, possam seguir a carreira acadêmica e ser cientista, mas vamos pensar um pouquinho como ciência. Cara, a maioria dos livros fala assim, olha, isso daqui é uma lei experimental. Não está errado que ela é uma lei experimental. Só que quando você fala que é uma lei experimental, o que você imagina? Você imagina que o cara tinha um campo magnético controlável. Isso aqui não é difícil você fazer um campo magnético controlável. E você imagina que o cara jogava uma carguinha em movimento, a qual ele já sabia a velocidade, e ficava vendo o que acontecia. Não é. Porque, cara, como é que você vai medir uma carga em movimento? Isso aqui é muito complicado, para não dizer impossível. Então, isso daqui é o seguinte, você tem uma lei experimental que é o seguinte, a lei experimental, ela permite você ver, e aí quando vocês for para o laboratório, vocês provavelmente vão ver um experimento desse, vou até falar com o Alexandre, que se você tem duas correntes elétricas, corrente elétrica é carga em movimento. Uma atrai ou repele a outra, quando elas estão passando uma ao lado da outra. Então, a lei experimental, ela vem de você perceber a interação entre correntes elétricas. Tudo bem? Então, nós vamos ter que entender, primeiro, isso daqui, deixa eu voltar no tempo, A partir da interação entre corrente elétrica, se estuda, se entendeu a interação entre corrente, e aí eu fui fazendo o caminho inverso até chegar aqui. Didaticamente, o que a gente faz? A gente parte daqui e vai andando, até entender a interação entre corrente elétrica. Esse negócio de corrente elétrica, né? Tem um determinado, posso explicar, uma determinada voltagem que você coloca na corrente elétrica que ultrapassa, digamos assim, o isolante que tem os fios. Tá, peraí. Então vamos lá. O que é uma... Vou acertar o vocabulário, tá? O que é uma voltagem? Tipo o EDP mesmo, a diferença de potencial. Tá, você sabe o que é uma diferença de potencial ou só sabe o nome? Agora não sei. Então vamos lá. Até porque, assim, a gente vai ter que entender o que é uma corrente elétrica. Guarda só um pouquinho, porque a primeira parte da aula agora eu só vou falar de corrente elétrica. Aí eu vou contextualizar com diferença de potência. Não, posso. Não, isso. Tem uma coisa que não estava programada, mas eu tive uma ideia agora. Aí eu coloco. Isso que você está falando se chama rigidez de elétrica. Porque tem que colocar os fios um do lado do outro, a gente vai ficar controlando as informações. Então por que não ocorre essa tensão? Eu pensei que é justamente por conta... Não.
Passa corrente. Aí o fato de não se atrair é por conta do isolante ou por conta que não tem uma voltagem? Ótima pergunta. Você tem dois ímãs. A interação magnética é uma interação que ela é como? Ela é a distância. O fato de ter um isolante no meio atrapalharia? Você nunca catou um ímã, colocou um aqui e outro aqui? Exatamente. Não muda nada. O fato de ter o isolante... Exatamente. Aí por isso que eu pensei na DTP, que seria a velocidade. Então, mas não, aí você tá... Não. Tá? Mas é uma ótima pergunta. Se a... E outra, quem falou que eles não estão? Então, pensei nisso. Tipo, depois que a gente falou isso aqui, Quem falou que eles não estão se atraindo? eles estão só aqui uma força do planeta. Né, essa é a explicação que não convence ninguém, né? Porque se eu aumentar a intensidade... Vamos com calma. Vamos com calma. Mas eu quero que você anote essas perguntas. É porque eu não quero dar qualquer resposta que eu dê agora sem um embasamento matemático, vai ser uma resposta vazia, por mais que você tenha a percepção que você entendeu. Tá bom? Eu quero que você anota, que você guarde. Se eu não tirar todas essas dúvidas hoje, no máximo na semana que vem eu tiro. Vocês entenderam a pergunta do Arthur? A pergunta do Arthur é o seguinte: tá bom, professor, você está falando que vai existir uma interação entre correntes elétricas. Se corrente atrai corrente ou corrente pode fazer com que fio se repela, como é que ocorre esse monte de fio passando aqui? Um está atraindo o outro. Aí o Arthur, a primeira ideia dele é que devido aos cabinhos isolantes, uma tinta isolante que você passa nos fios de cobre, o pessoal da engenharia até já viu quando você precisa lixar o cobre, porque tem uma fitinha isolante nele. Então a camadinha isolante. É isso que impede a ação da força elétrica, da força magnética? Não. A força magnética é uma força que age à distância. Tá? Eu só não quero dar a resposta agora porque eu quero primeiro construir a ideia matemática. Tudo bem? Acho que eu não concluo tudo hoje. Tenho certeza que eu não concluo. Mas parte da sua dúvida eu vou tirar. E principalmente essa parte dessa mistura que você está fazendo entre potencial elétrico e força. Tá bom? Então vamos lá. Então o que a gente tem é isso aqui. Só que nós vamos ter que começar a melhorar agora a nossa compreensão. Tá? Porque entender a força... Aqui, nós vamos continuar com essa ideia. Partindo do pressuposto que, por algum processo, eu sou capaz de construir um campo magnético. Por algum processo. Pega um ímã muito grande, uma corrente muito intensa, por algum processo. Só que agora eu quero que quem sinta essa força magnética não vai ser necessariamente uma carga em movimento, porque isso eu não tenho controle. Tá? Aqui no Instituto, acho que a não ser que você vá para um laboratório muito especializado, você não vai ter controle. Só que você tem controle em correntes elétricas. Por exemplo, o que acontece? Você pega um ímã, aí você liga um circuitinho e coloca um fio transportando corrente elétrica num ímã. Isso aqui, por exemplo, ó, ilustração. Vamos pegar um ímã em forma de ferradura. Tá aqui um ímã. O que esse ímã faz, gente? Qual que é a função desse ímã? Ele cria o campo magnético. A maneira com a qual ele cria o campo magnético não estou nem aí ainda. Tá certo? Aí, por algum processozinho, tá vendo aqui um fio? Isso aqui é um fio que ele está passando por dentro do ímã. O ímã está aqui assim, e tem um fio passando dentro dele. E aí, para eu garantir que esse fio conduza corrente elétrica, Arthur, eu vou ligar ele numa fonte. Nesse caso, vou ligar ele numa fonte de tensão. Poderia ser uma fonte de corrente também, mas eu vou ligá-lo a uma fonte de tensão. Tudo bem? Sabe por que a fonte de tensão é mostrada daquele jeito? Qual que é a função da fonte de tensão? Produzir energia. Certo? Porque assim, a carga elétrica está parada. Para ter corrente elétrica, ela precisa se movimentar. Para ela se movimentar, alguém precisa realizar trabalho.
Certo? Quem é a força que realiza trabalho que vai pôr a carga elétrica em movimento? Vocês estão perguntando ou respondendo? Que a força elétrica, é o mais óbvio. Força elétrica que põe carga em movimento. Então a bateria, ela é a fonte responsável por realizar esse trabalho. Certo? Esse trabalho que ela realiza é o que vocês chamam de diferença de potencial. Por quê? Porque ele não dá o trabalho total, ele dá o trabalho por unidade de carga. Quando você fala uma bateria tem uma diferença de potencial de 10 volts, você está dizendo da seguinte forma: cada carga dali, cada 1 coulomb de carga, sai dali com 10 joules de energia. Então a bateria realiza um trabalho que a cada unidade de carga, ela fornece 10 joules de energia. Tá certo? Então, esse negocinho pequenininho que o pessoal da engenharia elétrica fala que aqui é negativo, que aqui é positivo, é mais para dizer o seguinte, ó, aquele não tem energia e aquele ganhou energia. Por isso que o sentido da corrente é colocado para cá. Fala, é do potencial negativo para o positivo. Mas não é uma coisa meio óbvia. Na bateria, a bateria está fornecendo energia. E aí você está tendo um fluxo de carga elétrica. Tá certo? Então, se eu falar assim, ó, tem uma diferença de potencial de 20 volts, o que significa? Cada 1 coulomb recebe 20 joules. Por isso que não é em joules, porque você está dando energia por unidade de carga. Tudo bem? E aí o que acontece? Aí a corrente vem e vai passar aqui. Poxa, mas se a corrente está passando aqui, significa que aqui tem carga em movimento. Olha a carguinha feliz aqui em movimento. Esse exemplo é só para você demonstrar como você teria controle da carga em movimento. Exato. Não tem. E aí é isso que eu quero. Você veja que eu não tenho controle da carga em movimento. Porque aqui eu tenho a corrente elétrica. Mas a corrente eu consigo medir. Entendeu? E aí a corrente está passando aqui dentro do ímã. O que vai acontecer com esse fio? Já que a corrente está passando dentro do ímã? Tudo bem, mas ele vai se movimentar porque mais eu tenho uma corrente elétrica em um campo magnético. Eu tenho cargas em movimento em um campo magnético. O que vai acontecer? Vai sofrer força magnética. É isso que eu queria. Tudo bem? E aí, a hora que ele sofrer essa ação da força magnética, como é que eu meço essa força magnética? Porque, olha a dificuldade. Eu sei medir a força magnética em quê? Uma carga em movimento. Aqui é quantas? E mais do que isso, essas cargas não estão livres. Essas cargas não estão livres. Elas estão presas no fio. Então, aqui, vamos imaginar. A força magnética começa a levá-las para cima. A carguinha, porque no caso que vocês viram, como era uma carga só, a força magnética fazia eles. Aqui vai ter como fazer o fio girar? Não, porque cada carga vai fazer o quê? Ela está presa ao fio. Então ela vai ou subir o fio como um todo, ou descer o fio como um todo. Certo? Tudo bem? Se tivesse uma carga só, com a força magnética, ela não tende a cair numa trajetória circular, porque a força é sempre perpendicular. Só que essas cargas agora estão acontecendo o que com elas? Estão presas no fio. Então não tem como elas rodarem. Então é como se as cargas, não é isso, tá? Elas viessem, batessem no fio. Começa a bater. Um monte de carga batendo no topo do fio. O que vai acontecer com o fio? Romper? Com carga elétrica? Você já viu algum fio rompendo? Então o que deve acontecer? Subir. Não, nem deformar. Gente, é carga elétrica, a massa é mínima. Tudo bem? Então ele deve se movimentar. Tá certo? Então, o intuito da aula de hoje é determinar a força magnética. Não, o deslocamento não, mas a força magnética sobre o fio como um todo. Tudo bem? Ou seja, nós vamos ter que somar todas as cargas que estão passando pelo fio. Fala.
Não tem carga indo para baixo. Numa corrente, eu considero apenas o movimento das cargas positivas, né? Tudo bem? Oi? Eu não entendi, tipo assim, tá, as cargas estão indo pra cima. Eu entendi que elas estão... Não, tô chutando que elas estão indo para cima, poderiam estar indo para baixo. Tanto para cima, vamos supor que ela está indo pra cima por conta da ação da força magnética. Aí tá bom. Quando a gente for fazer a medição, na hora de fazer o comparativo, só vai fazer o somatório... Quando a gente for medir o quê? O que você quer medir? A corrente? Quer medir? Eu queria saber o que acontece no fio. O que eu quero calcular é a força magnética, exatamente, no fio como um todo. Mas concordam que para eu calcular a força magnética no fio como um todo, o fio é composto de cargas elétricas que estão em movimento. Eu tenho que calcular a força sobre cada carga em movimento e somar tudo, porque aí o fio se comporta como um sistema. Oi? Exato. A Lana tá falando assim, ó. Então você vai fazer o seguinte, eu já tenho essa ideia. Você pega um pedacinho do fio, vê a força que esse pedacinho do fio recebe devido à carga em movimento. Só que, olha que não é tão simples, porque... Não, mas calma, gente, calma. Respira. Não faz nem sentido falar em distribuição uniforme. As cargas que estão no fio para receber força precisam do quê? Mas para ter força magnética, a carga precisa do quê? O principal, vocês esquecem. Está em movimento. Então, como é que ela tem a densidade uniforme se a carga está em movimento? Então, eu deveria pegar um pedacinho de carga no fio que esteja o quê? Tá vendo que é um pouquinho mais complexo? Entenderam? Certo? Bom, mas para fazer isso primeiro, então antes da gente fazer isso, eu vou ter que fazer o seguinte, que eu estou falando. O que é a corrente elétrica? Movimento ordenado dos elétrons. Só de elétron? É. Uma pilha consegue gerar corrente elétrica? Pilha seria essa fonte aqui, ó. Tá? E não é só. O nome. Isso, corrente elétrica é o movimento de carga. Só que o que acontece? Por que da confusão? Normalmente as correntes elétricas que a gente estuda, elas são em meios condutores, em metais. Em metais, a corrente elétrica, ela é basicamente devido ao movimento dos elétrons, porque os prótons ficam presinhos lá. Só que em muitas outras coisas não é só os elétrons. Por exemplo, em semicondutor, quando você vai montar painel solar, o movimento, a corrente elétrica ali, não se deve exclusivamente ao movimento de carga. Aliás, não sei nem se é majoritário o movimento dos elétrons. É o movimento de íons também. Íons, você ioniza determinadas coisas. Em materiais semicondutores, você tem buracos. Buracos é a hora que você cria um material, fica faltando um átomo ali. E se fica faltando um átomo, ele fica faltando uma determinada carga. Fica faltando carga negativa, fica faltando elétron. Essa falta de um elétron, eu posso entender como uma carga positiva. E esse buraco ele vai passando. Então, assim, a corrente elétrica não é necessariamente o movimento de elétrons. É o movimento de qualquer carga elétrica. Certo? Elétrons ou íons. Tudo bem? Certo? Mas corrente elétrica. Então, eu vou explicar para vocês o que é a corrente elétrica, matematicamente. E aí, aliás, para quem está no celular aí, aproveita. Quem não está, pega o celular, né? Pesquisado, para ficar em WhatsApp ou nenhuma outra besteira, não. Vê a definição aí para mim de corrente elétrica. Quero que vocês vejam aí, por gentileza. Você está fazendo trabalho de outra coisa agora?
Ah, tá. Nossa, desculpa. Ó, se eu estiver incomodando aqui, Tayane, você avisa, hein? Pode ir para outra sala, ficar mais tranquilo. É porque, não, porque assim, eu não dou falta, não. É porque você ficar aqui, você não está prestando atenção. Você está com a cabeça preocupada com a prova. Você está aqui única e exclusivamente então, pela presença. Eu estou te dando liberdade, eu te dou a presença para você estudar com mais tranquilidade. E estou falando, está parecendo que eu estou bravo. Não estou, não. Eu entendo o desespero. Pode ficar tranquila. Tá bom? Pode falar. Corrente elétrica é o fenômeno físico em que os operadores de carga elétrica, como o elétron, são conduzidos pelo interior de algum material em razão da aplicação de uma diferença de potencial. Não gostei. Não gostei porque tá certo. Eu quero outra. O que você achou? Onde você achou isso daí? Pode ir lá. Ó, Tayane, eu falei pareceu que eu tô bravo, mas eu não tô não. Pode ficar tranquila, tá? Meu Deus, sim, professor. Corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas com elétrons ou íons em um condutor. Esse movimento... Não, ordenado, tem que ser ordenado. Porque assim, ó, o que eles estão querendo dizer é o seguinte, por que precisa ser ordenado? Porque quando você tem uma carga elétrica vibrando, isso não constitui uma corrente elétrica. Só que tem movimento de carga elétrica. Pode estar recebendo ação de força magnética. Porque ainda é uma carga elétrica em movimento. Mas não caracteriza uma corrente elétrica. Ninguém achou o que eu queria que achasse? Eu queria algum lugar que aparece assim, ó, em livros, normalmente aparece. Corrente elétrica é o fluxo. Chat GPT apareceu isso? Então lê aí, fazendo favor. Fluxo ordenado de carga elétrica. Tem a fórmula aí? Mas aí é a corrente média, né? Aqui seria dQ/dt. Tá? Só que presta atenção, era isso que eu queria. Presta atenção que aparece uma aparente contradição matemática. Porque se eu falo que corrente elétrica é o fluxo, e aí eu apresento a equação, você espera que na equação apareça o quê? Fluxo. Fluxo é uma integral de superfície. Só que na equação, ao invés de aparecer fluxo, aparece o quê? Parece uma derivada. Então, o nome melhor, pela equação que é apresentada, seria corrente elétrica é a taxa de variação temporal da carga elétrica. E não o nome fluxo. Agora, por que aparece fluxo? Bom, vamos tentar entender. Ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui um fio de cobre. Tá? Eu vou desenhar cargas positivas, mas saibam que o movimento é devido às cargas negativas, tá? Só que carga negativa se movendo para um lado, eu posso entender como carga positiva se movendo para o outro. Porque se a carga negativa está se movendo para cá, quer dizer que esse canto aqui está ficando cada vez mais positivo. Então eu vou fazer o desenho como se fosse carga positiva. Lembra que eu falei para vocês, ao longo da história, o conceito de corrente elétrica, os conceitos do eletromagnetismo, eles foram construídos como se carga elétrica fosse contínua. Não a ideia de carga elétrica como sendo pontinhos carregando essa propriedade. Em outras palavras, entendiam a carga elétrica como se fosse água. Por isso dos nomes, fluxo, flui. Por isso do nome, corrente. Porque como é que a água flui num rio? Como é que chama a água fluindo num rio? Como é que você chama? Correnteza. Então, o nome corrente, por isso do nome potencial. Porque assim, ó, o que precisa acontecer? Ó, olha que interessante. O que precisa acontecer para a água fluir em um rio? O que se garante? Se tem uma inclinação, se tem um desnível. Se tem um desnível, você tem um ponto com maior energia potencial gravitacional e um ponto com menor energia potencial gravitacional. Você tem uma diferença de potência. Olha como que os nomes vão se encaixando.
Para que exista o fluxo de água através de uma correnteza, é necessário, é a mesma coisa do chuveiro, mas por isso que ninguém coloca chuveiro lá embaixo, né, Ana? Nossa, Ana, eu sempre me perguntei, eu chegava no banheiro em casa e falava, cara, por que o chuveiro é colocado lá em cima? Não, mas você sabe o que é legal? Que assim, a gente está falando em tom de tirar sarro, mas o que a Lana falou tá certo. Mas é que é uma coisa óbvia, é uma coisa cotidiana, tão óbvia, que parece que qualquer um sabe disso. Por quê? Porque a razão cotidiana que a gente sabe é o seguinte, porque cotidianamente, por que coloca o chuveiro lá em cima? Você não vai pegar nenhuma pessoa na rua e falar assim, por que na tua casa o chuveiro é lá em cima? Ué, porque eu vou ficar embaixo. Ninguém vai falar, é por causa da diferença de energia potencial. É isso que eu estou falando. A caixa d'água é sempre lá em cima para existir essa diferença de potencial, certo? Por isso que também piscina aquecida consome tanta energia. Porque além de aquecer a água, normalmente o aquecedor ele é colocado lá em cima. Então você vê que o movimento não é natural. Para a água ir lá para cima, precisa realizar um trabalho. Para você jogar a água lá para cima. Então, isso. Aí a bomba precisa realizar um trabalho. Se ela precisa realizar um trabalho, vai ter gasto de energia. Tudo bem? Fala. Oi? Deve ter. Aí agora a minha ignorância fala mais alto. Deve ter alguma razão por colocar lá em cima. Os aquecedores. Oi? Pode ser exposição ao sol. Pode ser exposição ao sol também. Mas eu não quero falar porque eu não sei com certeza. Mas deve ter alguma razão, porque todo lugar é colocado em cima, né? Nunca vi nenhum aquecedor que é colocado, criando-se uma região lá embaixo da casa. Então, é assim, que eu não sei mesmo. Eu não sei se é só estético, se é só ocupar espaço. Não, eu não sei mesmo. Imagina, se você tem que deixar um pouco só. Não, então, eu não sei. Realmente eu não sei. Mas espero... entenderam as comparações, gente? Então, assim, todos os nomes que forem aparecendo aqui, fluxo, corrente, ele é todo devido ao fato de você acreditar que a corrente elétrica era movimento fluido. Tudo bem? E a construção matemática que eu vou fazer, eu também vou levar isso em consideração. Porque presta atenção, se eu for considerar que a carga elétrica não é fluido, não é contínua, olha o nome contínua. Onde vocês viram o nome contínuo? Onde vocês veem muito o nome contínuo? Não, antes. Vamos linkar as disciplinas que vocês estudam. Disciplina que você estuda, que você viu o nome contínuo. Cálculo. Apenas se deriva funções contínuas. Não. Lana. Sim. Agora, você falar que ficou com medo de falar uma coisa muito óbvia, você falou que o chuveiro está em cima. Tá certo. Oi. Qual que é a forma de calcular a carga elétrica? Não existe. Eu não entendi. Não apareceu alguma forma de quê? Aí a integral do tempo inicial da não. Da corrente. Carga elétrica. Sim. Não, mas não. Vamos com calma. Eu vou mostrar isso. Tá, mas a carga, sim. Isso é uma maneira de eu calcular. Mas a carga, ela já existe naturalmente. Ela é medida. Não. Depois disso aqui, eu justifico essa equação aí. Então, o que a gente tem? Se eu tratar a carga elétrica como discreta, eu não posso utilizar as ferramentas dos cálculos que vocês têm. Integral, derivada. Então, todo eletromagnetismo, ele é construído
partindo da ideia que a carga elétrica é contínua. O que não é uma aproximação ruim, porque a unidade de carga elétrica é muito pequena, ela é da ordem de 10 a menos 19. Então, quando visto de longe, ela é tão pequena que você não percebe a discretização, a granulização. Análogo é o seguinte, quando você olha a areia do mar, na praia, ela parece ser um contínuo, né? Porque os pedacinhos são tão pequenos que você é incapaz de percebê-los. Diferente de pedra brita. Tudo bem? Então vamos tentar fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar, vou imaginar que alguém com um espírito de porco veio aqui e fez isso aqui, ó. Cortou o meu fio de cobre. Tá? A hora que eu aplico uma diferença de potencial, eu estimulo o movimento de carga elétrica. Tá? Da mesma maneira que um desnível vai formar uma correnteza, uma corrente de água, eu estimulo o movimento de carga elétrica. Uma vez estimulado o movimento de carga elétrica, as cargas elétricas deverão passar por aqui. E eu quero calcular quanto de carga passa por essa superfície ΔS. Tudo bem? Em outras palavras, eu quero calcular o quanto de carga flui através de uma superfície. Toda vez que eu falar fluxo, eu quero que esteja embutido na cabeça de vocês. Se eu estou falando em fluxo, o fluxo necessariamente é através de alguma superfície. Tudo bem? Então, a nossa tentativa é esse fluxo. Só que o que acontece? Como eu disse, o movimento das cargas elétricas, Arthur, ele não é ordenadinho. Mesmo quando se aplica uma diferença de potencial, ela não vai retinha assim. Ela vem para cá, desce, sobe. Só que aí a hora que você analisa, ela tem um movimento líquido. Tá? Esse movimento líquido, que é o que me interessa, que é esse movimento dela para frente, é o que a gente chama de velocidade de deriva. Tá certo? O que seria a velocidade de deriva? Eu pego essa distância, que é a distância que vai interessar, que vai fazer ele ultrapassar aqui, e divido pelo tempo. Tudo bem? Aquilo ali é velocidade de deriva. Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou planificar isso daqui, que eu acho que se eu planificar, fica mais fácil da gente entender. Ó, planifiquei. Ó, tá aqui, planificado. E aí eu vou fazer a seguinte aproximação. Tô aqui num fio de cobre, tá? Eu vou fazer a seguinte aproximação. Eu vou desconsiderar esse movimento aleatório, porque só me interessa a velocidade de deriva deles. Tá bom? Eu vou considerar que que eu estou pegando um pedacinho tão pequeno daquela superfície, que todas as cargas elétricas, aqui ainda é ΔS, tá? Que todas as cargas elétricas chegam aqui com a mesma velocidade de deriva. Nossa, professor, mas você não está fazendo uma consideração muito restritiva? Aparentemente sim, mas depois eu tenho ferramenta matemática suficiente para melhorar isso. Tudo bem? Todas elas chegam ali com a mesma velocidade de deriva. O que eu quero saber? Eu quero saber quantas cargas atravessam aqui, quantas cargas atravessam ali no intervalo de tempo, ΔT. Quantas cargas? Entenderam? As cargas que eu quero medir fluxo, eu quero medir quantas cargas atravessaram. E aí agora você tem que dar uma viajada na maionese. Diga. Quantas cargas? Medir o fluxo de carga elétrica é saber quantas cargas atravessaram aqui. Isso é fluxo de carga elétrica. Fluxo, tem que atravessar a superfície. Se eu quiser medir o fluxo de aluno através daquelas portas, quantos que atravessam a porta? É porque é uma coisa assim, parece que falta tantas. Exato, e vai? E aí a gente vai entrar naquela parte. Vai ter tantas. Não tem problema. Aí a gente vai cair Muitas vezes vocês apresentam algumas dificuldades de compreensão, porque o que acontece, que eu percebo na cabecinha de vocês?
Vocês não gostam das coisas enquanto são simples. E aí vocês veem uma coisa simples, vocês já começam a complicar pensando lá na frente. Né? Porque, cara, até aqui, simples. Estamos calculando o tanto que vai atravessar. Só que aí está tão simples na tua cabeça que você está, não, mas então eu vou ter que somar os infinitos, porque, mas não, só temos que somar. Tudo bem? Se tiver muito complicado, imagina que isso aqui é uma mangueira e está saindo água. E você quer calcular quanto de água que atravessa essa mangueira. Quanto de água que atravessa? Você vê que você não faz a pergunta, é tanto, tanto, tanto? Como é que você faria se eu te desse esse problema? Você colocaria num balde. Mediria um intervalo de tempo e veria o tanto de água tem no balde. Certo? Tudo bem? Infelizmente não tem um balde para catar os elétrons. Então a gente vai ter que fazer a contagem de uma outra forma. Mas entendeu? Agora sim eu vou começar a complicar. A nossa percepção de fluxo, ela pode até, a nossa intuição está linkada à área. Mas quando eu falo fluxo, tem uma outra coisa que vem na cabeça de vocês. Não. Para alguns pode até vir volume, tá certo. Mas tem uma outra coisa mais ainda. Tempo. Quando a gente fala assim, qual é o fluxo de água? Por que vem volume? Na realidade, quando eu falo fluxo, vocês falam mais em vazão, né? Vocês falam metro cúbico por segundo. Tá? Ou seja, a nossa intuição, ela associa fluxo também a tempo. Como eu falei assim, qual o fluxo de alunos pela porta? A pergunta você vai, tá bom, em quanto tempo? Certo? Exato. Então tem que ter tempo ali. Então, fluxo. E como que eu vou introduzir isso? Bom, eu vou mudar a minha pergunta. Eu vou perguntar assim, quantas cargas atravesso aqui em 1 segundo? Quantas cargas atravesso aqui em 2 segundos? Quantas cargas atravesso aqui no intervalo de tempo que eu vou simbolizar pelo símbolo ΔT? Eu não sei. Mas eu sei que a carguinha que está aqui embaixo, ela tem uma velocidade de deriva igualzinho a essa. Certo? Eu sei que a que está aqui em cima também tem a velocidade de deriva igualzinha a outra. Certo? O que significa isso? Se eu medir um intervalo de tempo ΔT, qual delas vai andar mais? Ela vai andar a mesma distância. Então, após o intervalo de tempo ΔT, porque elas têm a mesma velocidade, elas vão dar assim. Deixa eu ver. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ué, parece que eu fiz errado. Não vai estar muito, não. Agora vai estar melhor. Vocês consideram, vocês já não estão entendendo nada mesmo, então. Certo? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Ver se agora, falando sério, ver se vocês estão entendendo. Passado um intervalo de tempo ΔT, se eu tivesse um saquinho, todas as cargas vão cair aqui dentro. Concordam comigo? Passado o intervalo de tempo ΔT, todas as cargas estão ali dentro. Então, se eu quiser saber a quantidade de carga, basta eu olhar aqui para dentro quantas cargas tem ali dentro. Eu sei a distância. Eu não falei no intervalo de tempo ΔT? Então, você concorda comigo que essa distância aqui, é módulo de V vezes ΔT? Concorda comigo? Concorda e entende? Certo? Tudo bem? Então, eu vou fazer um outro desenho. Agora eu vou fazer um desenho mais bonito aqui. Vou fazer até em laranja para repetir lá. Pra vocês não precisarem ficar considerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, módulo de V vezes ΔT. Aqui. Não, 7, né? 8. Quanto que eu dei para trás? 1, 2, 3. Tô certo, gente. Eu tô ficando doido.
1, 2, 3. Não, é 1, 2. Não, você colocou dentro do quarto. Ó, daqui, vamos ver, ó. 1, 2, 3. Não, tá certo. Ó. Então daqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não, aqui tá certo. Tá certo, não tá, gente? Nossa, cara, que bosta. Eu acho que isso não vai dar pra... Não, vai. Pior que pode. Se o desenho não tiver bom, vai. Então eu quero contar. Eu quero contar quanto de carga tem aqui. Certo? Qual que é esse comprimento aqui mesmo? Módulo da velocidade deriva vezes ΔT. Aqui, só para eu não esquecer, isso aqui é uma área, né? É uma área que eu vou chamar ela de ΔS. Ok? É uma área que eu vou chamar de ΔS. Quer dizer, se eu tenho um comprimento e tenho uma área, quer dizer que aquilo ali delimita o quê? Um volume. Eu preciso calcular aquele volume. Por quê? Uma vez que eu calcular esse volume, eu consigo calcular o quanto de carga entrou. Basta eu pegar a densidade de cargas e multiplicar pelo volume. E aí a Lana já vai perguntar, mas como você está falando de densidade? As cargas não estão em movimento? Isso que é interessante quando você tem corrente elétrica. Tem carga em movimento. Só que a carga total ali no condutor é zero. Certo? Por mais que a carga esteja em movimento, ela está sempre rodando e voltando. É igualzinho uma corrente, gente. Imagina um rio, um lago, aqui assim. O que está acontecendo com a água? Tá faltando água em algum momento? Cada momento, se você for lá e for pegar e medir ali, é o mesmo tanto de água que está num ponto. Embora esteja em movimento. Porque sai uma, só que entra outra. Sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Então, por mais que aqui está saindo uma carga elétrica, está chegando outra. Então, nesse ponto, sempre tem o mesmo tanto de carga elétrica. Isso daqui está fechado? Não, mas ali é uma visualização matemática que eu fiz para tentar contabilizar o quanto de elétron que atravessa. Isso daqui não é uma superfície física real. Eu imaginei, vai atravessar aqui, no que atravessou, se tivesse como eu ia contabilizar a partir do volume desse negócio aqui. Tudo bem? Certo? Então, entenderam o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume disso aqui. E aí, se eu quiser calcular a carga, basta eu pegar a densidade de cargas no fio, tá? A densidade de cargas que estão em movimento, né? A densidade dos portadores de carga. Isso é uma coisa que é fácil de fazer, tá? E aí, a partir dessa densidade, eu multiplico pelo volume. Então, vamos tentar calcular o volume disso aqui. Como é que calcula o volume de sólidos mesmo? Gente, pelo amor de Deus, não me olha com essa cara de que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma pergunta de coisa de ensino fundamental. Bom, pronto. Área da base vezes a altura. Pronto. Então vamos fazer de conta que vocês entendem. Porque eu pergunto e ficam. Não, de sólidos é muito abrangente. Geral. Certo. Área da base vezes a altura. Tá certo. Tá querendo dizer, se fechar num ponto é 1/3 de área da base vezes a altura. Não, melhorou, hein, Arthur? Deu uma boa desculpa pra cara de bosta que vocês ficaram. Ótima desculpa, diga-se de passagem. Na hora que eu pergunto as coisas, vocês ficam. Nossa, é verdade. Volume, é o volume da televisão? Então vamos lá. Então, perfeito. Área da base vezes a altura. Só que tem um detalhe. Caio. Eu só posso calcular volume com área da base vezes a altura quando a altura é perpendicular à área da base. Aliás, essa é a definição de altura. Eu não posso falar assim, nossa, eu diminuí, mede a minha altura. E você mede a altura daqui a aqui. Não, por quê? Porque você tem que estar perpendicular. Certo? E aqui não está. Só que eu fiz um desenho, aí a importância de eu ter feito um desenho caprichado, por mais que meus alunos não mereçam.
Se você reparar bem, olha o que eu posso fazer. Se eu cortar esse pedacinho aqui, ó, o que acontece com ele? Ele encaixa aqui. Só que aí agora vamos ver se vocês estão bons ou se vocês são uns bunda moles. Concorda? Cortei isso daqui. Quanto é que fica a altura? A altura vai ser esse comprimento aqui, né? Vai ser esse comprimento, que é o mesmo que esse aqui. Que é quanto? Modo de V vezes delta T. A altura continua a mesma. Certo? O que vai mudar? A área da base. Que a área da base, ao invés de ser esse daqui agora, ao invés de ser esse daqui, passa a ser esse daqui. De acordo? Todo mundo de acordo? Certo? Então eu vou calcular esse volume. Na realidade eu não vou calcular o volume não, já vou calcular a carga direto, tá? Logo, vê se vocês concordam comigo, meus amiguinhos. Logo, a quantidade de carga que atravessou aquilo, no intervalo de tempo ΔT, olha lá, eu vou corrigir, vou colocar um aproximadamente. Por que do aproximadamente? Porque aqui eu fiz a consideração que as velocidades de deriva eram todas iguais. Tá certo? Tudo bem? Então, vai ser como mesmo? Vai ser a densidade vezes o volume, de acordo? Só que o volume é quem? A área da base vezes a altura. A área da base é essa área azul. Hã? Não, tá bem como intuitivo, mas é... Não. Como é que... Isso aqui eu não falei que era uma área, que tá vindo desse desenho aqui, ó. Tá vindo desse desenho. Certo? Tudo bem? A altura é perpendicular à área da base. Ok? Então a área da base seria essa área azul aqui. Eu não sei a área azul. Eu sei a área rosa. A área rosa eu chamei de ΔS. Estão vendo alguma relação entre a área rosa e a área azul? Se eu colocar esse ângulo aqui. Isso. A área azul é a projeção do ΔS segundo o ângulo θ, né? Então eu posso dizer a área azul é ΔS cosseno θ. Tudo bem? Então a área da base é ΔS cosseno θ. Show? Não, calma que esse ΔF é de superfície. Nem vou lá ΔF por ΔT, não. Certo? Vamos lá. Área da base. Quanto que é a área da base mesmo? ΔS cosseno θ vezes a altura. Quem é a altura? Módulo de V. Módulo da velocidade deriva. Ih, caralho. Não deu espaço para o ΔT, né? Eu vou pôr ele aqui embaixo, então. Vou passar dividindo só porque não coube lá. Pode ser? Estava multiplicando. Passa dividindo. Não foi só porque não coube. O que é ΔQ por ΔT, gente? Corrente elétrica. Só que agora eu consigo fazer uma relação, porque aqui eu tenho uma coisa que parece fluxo. Mas está aproximadamente. Só que antes vamos fazer o seguinte. Cara, isso daqui está com uma cara tão legal. Está com a cara tão legal que vocês já viram lá em geometria analítica. Porque, por exemplo, ΔS é sempre positivo, não é? Então, se eu colocar ΔS, ou se eu colocar módulo de ΔS, não cega, não surda, não muda. Entenderam a piada? Não muda nada. Só que eu vou ler aquilo ali
E vocês vê, olha como que a leitura deve remeter alguma coisa na cabeça de vocês. Módulo de uma coisa, módulo de outra, cosseno do ângulo. Lembra o quê? Produto escalar. Só que o produto escalar é uma operação feita entre quê? Vetores. Só que aqui tem um problema. Isso aqui é vetor. ΔS não é vetor. Certo? Porque o produto escalar é módulo de um ângulo, módulo de um vetor, módulo do outro, cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores, ok? Então, para isso aqui ser um produto escalar, precisaria de duas coisas. Precisaria que eu descrevesse o ΔS como um vetor e que o ângulo entre o ΔS e o vetor velocidade fosse θ. Cara, você sabe qual que é a vantagem? Que eu posso forçar isso. Eu posso inventar um vetor que tenha módulo de ΔS. Eu vou inventar isso. De que maneira? O que eu quero desse vetor? Eu quero que esse vetor, porque eu quero transformar isso aqui num produto escalar, eu quero que esse vetor faça o ângulo θ com o vetor velocidade. De onde veio o quê? Tá. Eu não queria calcular carga? Carga é densidade vezes volume. Tudo bem? Foi, Lana? Aqui está a velocidade, dona Lana. Então vamos lá. Agora vocês têm que ficar espertos. Agora vocês têm que ficar espertos. Respira fundo. Respira fundo. Aqui é θ. Quanto vale esse ângulo reto de 90 graus? 90. Se aqui é θ, aqui é 90, aqui é quanto? 90 menos θ. Tudo bem? Foi? θ, 90 menos θ, porque tudo tem que dar 180. Tudo bem? Olhou aqui. Aqui formou o Z do zorro. Ó. Quando forma o Z, é porque esses ângulos aqui são iguais. Certo? É como se eu conseguisse subir essa reta aqui e encaixar de forma que os ângulos sejam o mesmo. Então, se esse ângulo aqui é 90 menos θ, eu vou colocar ele assim com 2. Então, esse ângulo aqui também é 90 menos θ. Certo? Então, eu saí da área, cheguei no vetor velocidade, quanto deu? Quanto deu? Quanto que é o ângulo que deu? Se eu sair da área, eu cheguei no vetor velocidade. Quanto que deu? 90 menos θ. Mas quanto que eu quero que apareça? θ. Se eu partir do vetor velocidade e andar mais θ, eu vou chegar aqui. Qual o ângulo entre o amarelo e o azul que eu coloquei? θ. Certo? Como é que eu sei que o ângulo entre o azul e o amarelo é θ? Porque eu desenhei o azul aqui assim, ó. Isso aqui não é 90? Então do lado de lá tem que ser quanto? 90. Esse eu já sei que é quanto? Então esse daqui só pode ser quanto? θ. Esse ângulo aqui é θ. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou colocar aqui um versorzinho. Esse versorzinho, por que versor? Porque eu estou forçando ele a ter módulo 1. Que ângulo que aquele versor faz com a área? Com a área. Com a área. 90. Porque aí, olha o que eu posso escrever. Tá vendo isso daqui? Olha que maneira que eu posso reescrever isso, ó. Eu vou reescrever isso da seguinte forma, ó. ΔQ por ΔT é aproximadamente igual. Rho. Ao invés de eu escrever módulo V, módulo ΔS cosseno θ, eu vou escrever isso aqui, ó. V escalar N
delta S. Vê se vocês concordam comigo. Vê se vocês concordam comigo. Se o que está embaixo é igual ao que está em cima. Vamos ver. Rho, tem Rho em cima? Como é que faz o produto escalar V escalar delta N? V escalar N. Como é que é o produto escalar V escalar delta N? Demorou já. Módulo de V, está em cima. Módulo de N. Quanto que é o módulo de N? 1. Não dou nada. Módulo de V, módulo de N. Cosseno do ângulo formado entre eles. Qual é o ângulo formado entre eles? Θ. Entre ele e o N. Então, módulo de V tem. Módulo de N não precisa, que é 1. Cosseno θ tem. Delta S. Perceberam? Perceberam? Tudo bem? Por isso que muitas vezes, isso daqui, em alguns livros, é chamado de vetor área. Tá? Eu olhei o Ulisses, ele opta pela mesma notação que eu. Eu não gosto de chamar vetor área. Eu escrevo N na direção, N, versor N, delta S, que aí você entende que o N é perpendicular. Tudo bem? Bom, mas isso daqui só é verdade. Isso aqui é uma aproximação, né? Essa aproximação veio do fato de eu considerar que todas as velocidades aqui são iguais, não foi? Mas isso não é verdade. Como é que essa aproximação fica melhor? Quanto menor a área, concorda? Quanto menor a área, menos espaço tem para as velocidades variar. Então isso aqui vai ser verdade em que situação? Num limite muito, 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 muito pequenininho. Certo? Tudo bem? Muito, 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 muito pequenininho. Mas se é muito, muito, muito pequenininho, isso daqui deixa de ser um ΔQ por ΔT. E vira um dq dt. Certo? Do lado de lá, eu vou ter que somar aquilo ao longo de todas as áreas. Se eu vou ter que somar, o que vai virar aquilo ali? Vai virar uma integral. Só que é uma integral ao longo das áreas. Ok? Essa é uma integral de superfície do tipo fluxo. Disso daqui, ó. Rho escalar V, Rho V, produto escalar, NDS. Pronto. Por isso ali a gente chama de corrente elétrica. Viu a questão do tempo? Onde apareceu? Oi? Ali o tempo. Tá? Isso daqui eu vou chamar de corrente elétrica. Então eu tenho duas opções. Ou eu falo que a corrente é a taxa de variação de carga no tempo. Já eu vou chegar na equação que você quer. Tudo bem? Ou eu falo que a corrente é a taxa de variação de carga no tempo. Ou eu falo que a corrente é o fluxo de alguma coisa. Quem é essa alguma coisa que está sofrendo fluxo? Quem sofre fluxo é campo. Isso daqui, ó. Não vou chegar em lei de Gauss. Estou falando de fluxo. Não, é porque tem fluxo. Só que lá na lei de Gauss era o fluxo de quem? Do campo elétrico. Então ele aparecia aqui o E. Tudo bem? Eu sei exatamente onde você está confundindo. Tá? Então, isso daqui é o vetor que quando flui gera corrente elétrica. Esse vetor vai receber um nome. Vai receber um nome. Vetor densidade de corrente. Então, vetor densidade de corrente, se você tem uma coisa volumétrica, o vetor densidade de corrente, ele é o produto da densidade de cargas pela velocidade de deriva. Certo? Então, vou falar de novo. O que é a corrente elétrica?
Corrente elétrica é a taxa de variação de carga pelo tempo. Ou a corrente elétrica é o fluxo do vetor densidade de corrente. Perceba que quando você está calculando a corrente elétrica por aqui, é a mesma coisa que você está fazendo aqui. Traduzindo, para ter corrente elétrica, as cargas precisam atravessar uma superfície. Tudo bem? Isso aqui é matemática pura. Tá? Só uma pausa, porque o Igor foi pesquisar ali no chat, e aí apareceu uma coisinha. Ô Igor, fala para mim, como é que qual das equações você mais gostou para corrente elétrica? Qual das equações você mais gostou? dq, dt. Isso aqui é uma igualdade, né? Vou fazer assim, ó. Igual. Então, eu vou fazer o seguinte, ô Igor. Se é uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado, eu vou ter que fazer do outro, certo? Eu vou pegar desse lado e vou integrar desse lado com relação ao tempo. Desde um tempo inicial até um tempo final. Se eu integrei desse lado, o que eu tenho que fazer do outro? Integrar do outro. Desde um tempo inicial até um tempo final. Opa! dt. Só que do lado de lá ficou a integral de uma derivada. A integral de uma derivada é a própria função. Então, a integral da derivada da carga dá carga. Tudo bem? Hã? Ai, quando as coisas são óbvias, escritas para vocês, fica difícil. Não, Quem quer integrar? Vou falar o seguinte. Deriva a função exponencial de x à sétima. Você não consegue. Então, deriva e depois integra. Entendeu? Então, o que eu estou fazendo? Estou integrando a derivada da carga. Quem que dá a integral da derivada da carga? Da carga. Tudo bem? Então, entendeu aí a tua equação? Que a carga é a integral de I dt. Certo? Aí, se você fizer isso, é uma outra maneira de você calcular a quantidade de carga que passou ali. Certo? Uma vez que você tem a corrente elétrica. Não, aqui são duas coisas, elas são iguais, mas aqui é uma consideração diferente daqui. Aqui eu estou considerando via fluxo. Por quê? Não é intuitivo para a gente, mas toda vez que você cita fluxo, tem que ter um campo vetorial associado. Na realidade, não faz sentido, cotidianamente faz, mas matematicamente não. Falar fluxo de água. É fluxo de algum campo vetorial associado à água. Entendeu? Certo? Então, a corrente elétrica é o fluxo de um vetor. Que vetor é esse? O vetor densidade de corrente. E qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem? O que tem aqui? Como é que calcula o vetor densidade de corrente, Ana Laura? Como é que calcula o vetor densidade? Só para finalizar essa parte da aula. Olha ali, Ana Laura. Finalizando. Finalizando. Fala para mim, como é que calcula o vetor densidade de corrente? Tá na lousa, né? Como é que calcula o vetor densidade de corrente? O vetor densidade de corrente, ele é a densidade vezes a velocidade. Tudo bem? Certo? A densidade é o que mesmo? Carga por volume. Densidade não é carga por volume? Então, no vetor densidade de corrente está embutido carga, não está? No vetor densidade de corrente está embutido velocidade, não está? Se tem carga e tem velocidade, tem relação com a força magnética. Entenderam?
Certo? Tudo bem? Só que tem outras versões do vetor densidade corrente. Porque aqui eu calculei o vetor densidade de corrente, vamos ver se vocês acompanham. Eu calculei o vetor densidade corrente, considerando que eu tenho corrente elétrica, através de um tubo que ocupa um volume. Mas e se ao invés de um tubo, eu tivesse uma área? Por exemplo, se as cargas elétricas pudessem passear aqui na lousa. Não faria sentido eu calcular o vetor densidade corrente como uma densidade volumétrica de carga vezes a velocidade? Faria sentido eu calcular como? Área vezes vetor velocidade. Como área? Aqui não tem área, A gente. densidade. Densidade superficial. Certo? Então, se as cargas estiverem distribuídas ao longo de uma superfície, o vetor densidade de corrente, ele vai ser isso, a densidade superficial. O que eu quero dizer sobre uma superfície? Eu quero dizer que as dimensões são muito maiores que a profundidade. Mas e num fio? Num fio não tem profundidade, só interessa o comprimento, né? Como é que seria o vetor densidade de corrente em fio? Densidade linear vezes vetor velocidade. Ok? Densidade linear vezes vetor velocidade. Por que eu estou querendo dizer isso? Está vendo que todos ali está relacionado com carga e velocidade? Então eu vou dizer que aquilo ali é a fonte de campo magnético. Fonte de campo magnético. O vetor densidade de corrente. Tudo bem? O vetor densidade de corrente é a fonte de campo magnético. Qualquer uma dessas formas. Tá? Ou carga vezes velocidade. Que aí seria uma fonte pontual. Isso daqui é análogo lá no campo elétrico. Lá no campo elétrico, vocês fizeram o contrário. Qual foi a primeira fonte de campo elétrico que vocês estudaram? Carga pontual. E aí depois? Distribuição linear. Depois? Distribuição superficial. E depois? Distribuição volumétrica. Aqui nós estamos fazendo o mesmo caminho. Só que, por arranjos matemáticos, primeiro eu comecei na distribuição volumétrica. Tudo bem? Então, temos aqui o vetor densidade de corrente. A partir dele, nós vamos calcular, aí já na próxima aula, a força sobre uma corrente. Certo? Qual deles que eu vou utilizar para calcular a força sobre um fio conduzindo corrente? O terceiro. É um fio, né? Isso. Tudo bem? Certo? Sugiro que revejam bem isso daqui. Por que eu fiz toda essa parte? Porque, pelo menos para mim, quando eu fiz graduação, só foi me apresentado, aqui é o vetor área, e o vetor área é um vetor que ele é perpendicular à área. Por quê? A necessidade matemática para simplificar, porque foi uma necessidade para simplificar mesmo, levou a gente a construir a identidade de um vetor, a tentar descrever a área através de um vetor. Mas qual a necessidade? Porque aí eu conseguiria reduzir em um produto escalar. Tudo bem? Então, por enquanto,